Bom dia, companheiros, né? Estamos juntos nesse sábado para mais um estudo e deixando claro que não temos a experiência com essa ferramenta ainda, né? Mas temos a boa vontade. Sei que não é aquele trabalho excelente, né? Que vocês gostariam até de ver, mas pelo menos é uma iniciativa, né? Então vamos agora, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento, chegando até Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ampare, nos auxilie, que nós possamos fazer esse trabalho na manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia, companheiros do nosso lar, né? Estamos nós aqui, que bom, né? Juntos nesse estudo, né? Não estamos aqui fazendo hoje, não estamos fazendo nenhuma palestra, estamos fazendo um estudo. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, como a gente já colocou no nosso zap, né? Terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. E nós vamos ver, então, dentro da lei de destruição, os flagelos destruidores, que é um problema que nós estamos passando atualmente, né? O nosso flagelo em questão hoje vai ser o Covid. Então, questão 737, tá? Vamos lá. Pergunta de Kardec aos espíritos. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, qual é a finalidade, né? Por que Deus, então, permite, né? Vamos dizer, fere a humanidade, ou seja, permite, porque a gente já sabe que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o nosso Pai Celestial permita, né? Então, por que é permitido? Por que acontecem esses flagelos destruidores? Resposta dos espíritos. Para fazer a humanidade progredir mais depressa. É preciso ver o objetivo para se apreciar o resultado. Então, gente, nós temos que ver por que isso acontece, qual é o objetivo, né? E nós, como sempre, só conseguimos ver na maioria das vezes o nosso lado pessoal ainda, né? Ou seja, também o nosso lado de espíritos encarnados. É claro, estamos ainda encarnados e a gente não consegue visualizar com facilidade a vida futura. A gente não consegue ainda dimensionar o nosso lado espiritual, né? Mas a gente precisa, sim, fazer um grande esforço para entender esse lado espiritual, para que a gente possa saber que estamos num processo evolutivo e que esses flagelos fazem parte da nossa evolução. Inclusive, esses flagelos, eles já acontecem, né? Desde o início da humanidade. Nós já nos deparamos com esses flagelos em diversos outros tempos em que nós estivemos encarnados. Passamos por isso, sim, né? Não temos essa recordação, mas já tivemos grandes flagelos em que nós estávamos ali também encarnados. Só que talvez não com essa dimensão, né? Ou seja, a humanidade inteira passando pelas mesmas dificuldades a um só tempo. Então a gente precisa ver isso do ponto de vista espiritual. E também, gente, nós temos que ver que a evolução, ela se dá através do amor ou através da dor. A gente já sabe disso, nós já estudamos isso, né? E, infelizmente, nesse momento agora, a nossa evolução está se dando pela dor, tá? Por quê? Porque nós já tivemos oportunidades de evoluir pelo amor através da compreensão entre os povos, através da fraternidade, mas nós não aproveitamos essas oportunidades. Então, estamos agora, obrigatoriamente, né, nessa situação de dor. E vamos ver também, gente, a evolução, ela precisa se dar, né?
E vamos refletir que nós, humanidade do planeta Terra, estávamos quase que às vistas de uma terceira guerra mundial. A mídia, principalmente aquela mídia mais incisiva, né, já falava em terceira guerra mundial, até incitava isso, né? E existe uma chargezinha daquela personagem Mafalda, muitos de vocês devem ter visto pela internet, em que ela falava assim: olha, eu jamais imaginei que a Terceira Guerra Mundial fosse contra um vírus e que a arma utilizada seria o amor. Então, e é isso, né, gente? Nós estamos evoluindo, sim, pela dor, mas, né, com esse inimigo invisível. E no livro dos Espíritos, nessa questão, a gente ainda tem a informação, né, de que se realizam em alguns anos aquilo que demoraria séculos, alguns séculos, ou seja, com essa pandemia, nós vamos evoluir em pouco tempo, né, em alguns anos, aquilo que demoraria séculos para acontecer. Agora, é claro, gente, nós nem temos essa ilusão de que vamos sair da pandemia e nos deparar com um mundo regenerado. Claro que não, não temos essa ilusão, né? Não é assim. Mas teremos dado um grande passo, sim, né? Nós estamos vendo bastante que já existe um progresso em termos de fraternidade, de mais amor entre as pessoas, né? E com certeza isso vai realmente culminar num processo de evolução. Questão 738. Essa questão também é bastante interessante. Olha só. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Ou seja, puxa vida, não havia outra forma de evolução? Não, tinha que ser assim? Tinha que ser por esse Covid? Resposta, então, né? Será que Deus não teria outra forma? Resposta, sim, e diariamente emprega outros meios. O homem é que não se aproveita desses meios. Tá? E realmente, gente, sempre nos foi ofertada, né, a oportunidade de evolução, como a gente já falou, pelo amor. Só que, infelizmente, nós, enquanto humanidade, não nos aproveitamos desse meio, né, do amor. E ainda nessa questão, é preciso que seja castigado o homem, né, a humanidade, em seu orgulho e sinta a sua própria fraqueza. Então, gente, olha só, realmente, né? É um castigo, vamos dizer assim, mas um castigo educativo, um castigo naquele sentido de castigo pedagógico, aquele castigo que educa, né? Ele tem um fim educativo. E aí a gente vai lá ver agora, na atualidade, quando as crianças fazem coisas que não são devidas, né? Elas vão ficar de castigo. Às vezes vão para a cadeirinha do pensamento. Então nós estamos agora, a humanidade, na cadeirinha do pensamento, para realmente refletirmos, né, nas nossas atitudes. Será que a gente estava procedendo bem? Então, uma oportunidade realmente de reflexão. Tá? Estamos aí, então, com bastante tempo, né, para pensar nisso. E principalmente para mostrar essa fraqueza, essa fragilidade. Porque, gente, nós estávamos vendo, né, em muitos governantes nossos, nós enquanto população mesmo, muitos de nós, né, se achando assim os donos, né, da verdade, os donos do mundo, tanta arrogância, tanta prepotência. E esse vírus vem mostrar a nossa fragilidade, ou seja, nós não estamos, não somos fortes em nada, não temos essa força de nada, de que adiantaram todas aquelas armas, né? Um investimento imenso, bélico, né? Mísseis, bomba atômica, e as nações se alfinetando, né? A minha bomba atômica é mais potente que a sua, o meu míssil tem maior alcance que o seu. E de que adianta agora, né? A bomba atômica, o míssil, eles não são capazes de combater
o vírus, né? Então, olha aí, né? E aí o homem, né, o ser humano, realmente tendo que se subjugar mesmo, né, no seu orgulho, na sua vaidade, e para ver, né, se realmente consegue evoluir com isso. Então, gente, continuando, na 738b, Kardec pergunta: nesses flagelos, tanto sucumbem o homem de bem quanto o perverso. Isso é justo? Gente, é uma pergunta que a gente também fica, eu acho que se fazendo, né? Puxa vida, mas vai sucumbir o perverso, vai sucumbir o bom, vai sucumbir, sabe, todo mundo junto? Não dá para fazer uma separação aí não, né? Colocar só o perverso na mira do Covid, vamos deixar os bons de lado? A gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que não, até porque nenhum de nós sabe o que nós fizemos, né? Não sabe com certeza, pode ter uma ideia, mas não sabe com certeza o que fizemos no passado, né? Os nossos comprometimentos, o que a gente se comprometeu antes de vir para cá, né? Quais foram os nossos comprometimentos? O que a gente combinou lá em cima, né? Lá do outro lado, lá em cima ou lá embaixo, não sei. Mas enfim, então Kardec pergunta se é justo isso. E os espíritos dizem que sim, que é justo sim. Por quê? Durante a vida física, o homem só se preocupa com o corpo físico, com as suas necessidades. Ele não consegue dimensionar a vida espiritual. E é claro, né, gente, fica difícil para a grande maioria de nós ter essa dimensão do mundo espiritual enquanto estamos aqui encarnados, né? A vida no corpo é bem pouca coisa, continuam eles. Os espíritos, eles são aqueles que pré-existem e sobrevivem a tudo, e eles constituem o mundo real. Então isso aqui, gente, é muito importante, é o ponto crucial dessa questão aí. Nós, enquanto espíritos, pré-existimos, né? Já existíamos antes. E sobrevivemos e vamos sobreviver a isso tudo, porque somos espíritos imortais. Então já tivemos outras vidas, vamos ter outras. Então a gente pré-existe, né? E sobrevive, claro que sim, né? Os corpos são apenas pequenos disfarces, né? E Kardec nos dá um exemplo aqui de um soldado. Os soldados, eles estão numa guerra. O general, ele se preocupa mais com o seu soldado do que com os uniformes daqueles soldados, né? Com as suas vestes. Estas podem ficar rasgadas, estropiadas, desde que os soldados estejam intactos. Então Deus, que é o nosso general, se preocupa mais conosco, o espírito, né, do que realmente com a nossa veste corpórea, que pode ser trocada, que pode ser mudada, né? Ela pode ficar rota, amassada, mas a gente vai ter uma nova veste aí para nos compor. 738b. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Claro que não, né? Elas não deixam de ser vítimas, é óbvio que não. Mas os espíritos respondem que em outra vida as vítimas encontrarão larga compensação, se tiverem resignação. Gente, isso é muito importante, é o ponto-chave. Se tiverem resignação, se não houver revolta, desespero, né? Se a gente conseguir entender por que estamos passando por isso tudo, a necessidade evolutiva e o progresso que nós vamos ter depois disso tudo, quando conseguirmos chegar a um patamar de maior evolução, tá? E devemos ressaltar também, gente, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o homem de bem, existe um item, né, que diz sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. E ali nos é colocado que nós temos o dever mesmo, não é só uma obrigação, não é um dever de cuidar do nosso corpo físico, porque é através dele que se dá a nossa evolução. Então nós vamos evoluir tendo como instrumento o corpo físico.
E devemos cuidar do corpo e do espírito, nem só uma coisa e nem só outra. Então temos que cuidar do corpo, lutando, né, com todas as nossas forças, para que esse nosso instrumento de evolução fique sempre forte, que ele seja fortalecido, tomar todos os cuidados necessários, né, para que a gente possa continuar realmente nessa luta, tá? Se realmente tivermos que continuar nela, não sabemos, né? Tivermos que continuar nela agora, né? Enquanto encarnados aqui. E tem uma outra coisa muito importante nisso, que Joana de Ângeles já nos fala nas suas obras, e a medicina também, né? A ciência já comprova isso, falando sobre o medo, gente. O medo, o pavor excessivo de pegar uma doença, de ficar doente, compromete severamente a nossa imunidade. Então, sintonizar com o medo, sintonizar com o pavor, só atrai realmente a doença. A gente tem que sintonizar com a cura, com a saúde e não com a doença. Isso aí é um ponto muito importante, tá? A 739. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que provocam? Os espíritos respondem que sim, mais que isso, só as gerações futuras é que poderão perceber. 740. Para o homem, os flagelos não seriam provações morais ao fazerem com que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Sim, claro que sim. É uma provação moral e o homem tem que se deparar, né, aí com as grandes necessidades, com aflições mesmo. Agora, por que isso? Para que isso? Qual a vantagem disso, né? São provas para exercitar a nossa paciência e olha só, gente, aí realmente vamos colocar isso, né? Porque temos que exercitar a paciência mesmo, é preciso haver muita paciência. A inteligência, claro, a inteligência de todas as formas, né? Elas são provadas aí, elas são realmente necessárias para que a gente consiga superar essas dificuldades, né? A resignação, como a gente já falou antes, o desinteresse, o desapego, né? O amor ao próximo. Então, são valores morais que essas pandemias, esses flagelos destruidores trazem para nós, tá? 741. É permitido ao homem afastar esses flagelos? Resposta: sim, quando souber aliar o sentimento da verdadeira caridade, aí terá evoluído. Gente, no momento em que nós, humanidade, né, espíritos encarnados aqui nesse orbe, estivermos no patamar mais evoluído, né, estivermos com o sentimento da verdadeira caridade, da fraternidade, estaremos então num patamar de evolução que não estaremos mais sujeitos a esses flagelos, né, a essas epidemias, pandemias, nada disso. Estaremos então num mundo mais evoluído. E na questão 784, nos é dito também que é preciso que o mal chegue ao seu excesso para tornar compreensível as necessidades do bem e das reformas, tá? Então a gente precisa, infelizmente, né, passar pelo mal para que a gente compreenda a grande necessidade do bem. E nós temos também na Gênese, no finalzinho da Gênese, no item São Chegados os Tempos, aí nós temos a geração nova. Já temos conhecimento, né, já estudamos em outras ocasiões, essa revelação, né, na época foi uma revelação muito importante para nós, né? Os tempos são chegados, temos até uma música que fala isso, né? São chegados os tempos e nós não temos tempo a perder, realmente não há tempo para se perder. E nesse item, Kardec nos fala da geração nova, essa geração que está chegando, né? Que já chegou, o grupo já chegou, nós já temos conhecimento através até das obras de Manuel Filomeno de Miranda,
da obra especial, né, que ele nos fala sobre esse grupo de espíritos até de um outro orbe, né? Alguns estão vindo de outro orbe para nos auxiliar, e outros não, outros são do nosso orbe mesmo. Eles estão chegando, chegaram, né? Nós já vimos isso, muitos chegaram, e chegarão agora, né, gente? É importante isso, que eles estão vindo para nos auxiliar, tá? Então vamos para o item a geração nova. O tempo sendo chegado, uma grande emigração se verifica no orbe. Então nós temos, gente, esse movimento aí, né, de saída, né, de saída e de chegada de espíritos para poder auxiliar nesse nosso processo. Continuando ainda na Gênese, a geração atual desaparecerá, dando lugar a uma nova geração transformada. Olha só, gente, já transformada pelo amor, né? Pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, devendo fundar a era do progresso moral. A nova geração traz inteligência precoce e sentimento do bem. Então, gente, isso nós também já verificamos nas crianças que estão chegando, muitas crianças que já trazem dentro delas, já é inato, né? Esse sentimento do bem e uma inteligência realmente, né? Que a gente fica até estupefato às vezes, né? Muitos espíritos partem para se retemperar em fonte pura na espiritualidade e logo retornam com ideias renovadas. Então, gente, aí é importante nós pararmos um pouquinho e trazermos para os nossos dias, né? Para essa situação que nós estamos vivendo agora, que é extraordinária, essa situação da pandemia. Então, Kardec nos fala aqui que muitos espíritos partem e eles mesmos retornam. Ou seja, muitos, né, de nós encarnados agora no planeta Terra, que ainda estamos um pouco equivocados, né? Não são espíritos malvados, vamos dizer assim, né? Muito chegados ao mal, mas são espíritos ainda equivocados, se deixam levar pela maioria, pelas massas, e aí muitas vezes precisam apenas de um pequeno tempo para se retemperar, né? Como diz lá na Gênesis, se retemperar em uma fonte mais pura na espiritualidade. E aí eles retornam com um sentimento diferente, com uma forma de pensar diferente, já renovada, como dissemos, para o amor, para a fraternidade, para a construção de um mundo melhor. E nós vemos agora, estamos nos deparando, né, com um grande número de desencarnações coletivas, né, expiações coletivas. Então nós temos esse grande número de espíritos desencarnando e com certeza, gente, isso daí tá escrito lá por Kardec, pelos espíritos, né? Está muito claro, os espíritos já nos informaram isso, de que essa geração viria em grande número. Então, voltando ao nosso raciocínio, se muitos espíritos estão desencarnando, muitos espíritos também reencarnarão, tá? E não serão só espíritos vindos de outro orbe, não. São os mesmos, muitas vezes são os mesmos, né? Que aqui estavam, como nós falamos, equivocados e foram se retemperar nessa fonte, na espiritualidade, e retornam munidos de novos ideais, de novos pensamentos. E isso para a gente é um imenso consolo, né, gente? Nós temos esse consolo de que alguns espíritos que estão partindo, né, eles podem retornar e com certeza retornarão, e muitas vezes até em nosso seio familiar, como filhos, como netos, como sobrinhos, enteados, diversas coisas, né? E nós mesmos, nós espíritos agora encarnados, né? Se tiver na nossa programação e nós tivermos que desencarnar, poderemos voltar sim, voltar em pouco tempo até, com um ideal renovado para trabalhar nessa regeneração, né? Nesse processo
de renovação, tá? Então é muito importante isso. E Kardec nos dá o exemplo lá novamente de um regimento de quartel, ou seja, aquele quartel em que os soldados são muito truculentos, violentos, e eles vão sendo substituídos. Então, aos poucos, uns vão saindo, vão deixando o quartel, outros vão chegando, e de repente saem muitos, e aí tem que ser substituídos, né? Voltam muitos, e aquele quartel que antes era aquele quartel truculento, passa a ser um quartel de bons soldados, soldados amáveis, amorosos. E nós somos esses soldados, porque estamos nessa guerra, porque a encarnação é uma guerra, né? É uma guerra, é uma luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Então, esse lembrete, né, de Kardec é muito importante. E seguindo ainda na Gênese, eles falam: as grandes partidas coletivas transformam mais rapidamente o espírito das massas, transformam em pouco tempo aquilo que poderia durar séculos. Então, gente, essa mudança, né, em pouco tempo pode realmente fazer essa grande diferença, vamos dizer assim. Aquilo que ia demorar séculos, muito tempo, acontece de uma forma mais acelerada, né? Uma estada no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, Kardec dizendo, né? Os que voltam nem sempre são outros espíritos, muitos são os mesmos já melhorados, é o que acabamos de falar. Quando essa melhoria é individual, ela passa despercebida. O efeito é muito grande, muito diferente, né? Quando essa melhora acontece com grandes massas. Então é esse processo que nós estamos vivendo. E é isso que nós temos que entender, né? Vamos pegar lá a Gênese, essa parte, esse item que a gente está se referindo aqui é o item 33 da geração nova, 32, 33, que ele fala exatamente sobre isso. E diz mais ainda: os flagelos destruidores apenas destroem o corpo, não atingem o espírito. Ativam esse movimento de vai e vem entre os dois mundos. Então já sabemos disso, né? Os nossos corpos são perecíveis, o espírito não. O espírito fica, o espírito é imortal. Então nós não temos que ter esse excessivo temor, né? Porque sabemos que a espiritualidade está no controle de tudo, né? Jesus, o nosso mestre, está no controle. Deus, nosso Pai, Criador, energia do universo, está no controle. E ainda a Gênese: os homens não perdem mais por morrerem juntos ou por morrerem separados. E diz ainda: é de se notar em todas as épocas da história que as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Então, gente, nós vamos finalizar esse estudo, essa lembrança de hoje, né, pensando justamente nisso. Somos imortais e essa era de progresso, ela vai vir, ela está vindo, né? E nós poderemos fazer parte dela, né? Iremos fazer parte dela com certeza, se assim quisermos, tá? Então nós estamos encerrando agora, né? O nosso tempo está se esgotando e vamos continuar no Zap com os nossos debates, as nossas dúvidas, né? Vamos tirar juntos as nossas dúvidas sobre esse assunto, tá? Um grande abraço aí para todos.